Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A Constituição da República Portuguesa consagra o direito da igualdade. Igualdade perante a lei, igualdade de oportunidades, inclusive a igualdade de tratamento. E tudo isto visa combater qualquer tipo de discriminação absolutamente aleatória, ou arbitrária, que faria com que determinadas pessoas fossem privilegiadas em relação a outras. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e bem-vindo ao Isto é o Povo a Falar. Estamos em direto consigo, em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E claro, vamos falar do princípio da igualdade naquilo que é extremamente interessante e importante, até porque essa igualdade é paga com o seu dinheiro, ou seja, com o dinheiro dos nossos impostos, que é a igualdade que deveria existir dentro dos setores profissionais da função pública. Vemos que, de alguma forma, alguns estão fora dessa igualdade. Vemos que caem, por assim dizer, em terra de ninguém, enquanto vão vendo que as suas exigências profissionais aumentam, enquanto veem que, por exemplo, o próprio risco para a sua integridade física aumenta a cada dia. Isto devia-nos preocupar, porque se de facto o Estado não cuida daqueles que são os seus, como é que vai cuidar de si? É caso para dizer que, para o Estado, uns são filhos e outros são enteados. Mas eu conheço alguns que até tiveram alguns padrastos bem bons. Não sei se é o caso do nosso Estado. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para esta conversa que vai terminar a semana de conversas, sendo sexta-feira. Claro que alguns de vocês já se estão a preparar para o fim de semana. O nosso convidado de hoje é o presidente do Sindicato dos Inspectores Tributários e Aduaneiros, Nuno Barroso. Muito boa noite. Obrigado, Nuno, por estares aqui connosco ainda. Antes de ir a situações talvez específicas do setor e dos profissionais que representas, há, de facto, este princípio da igualdade. E aquilo que nós temos visto por parte não só deste governo, que tomou posse há relativamente pouco tempo, mas com governos anteriores, é muitas vezes decisões que favorecem determinados profissionais, que, se calhar, todos temos que aceitar que assim seja, mas o deixar de fora outros é que faz com que este princípio de igualdade acabe por se diluir. Olha, boa noite e deixa-me agradecer, obviamente, o convite. É sempre um prazer poder estar a falar contigo. Realmente é isso que nós temos vindo a assistir. E não é algo que seja exclusivo do atual governo. Nós vimos isso no final do anterior governo, quando o Partido Socialista, na altura, inclusivamente com uma maioria absoluta, resolve criar ou alterar um suplemento de missão numa força especial, esquecendo todas as outras forças policiais que têm riscos semelhantes. E vimos também, durante a campanha eleitoral, a preocupação de praticamente todos os partidos com determinadas classes profissionais. Não está em causa o facto de elas terem necessidade de ver as suas situações revistas, até porque temos injustiças que têm, obviamente, de ser resolvidas. Aquilo que nós verificamos a seguir é realmente a criação de desigualdades no tratamento. Não só na identificação de muitas das situações que estão, pelo menos em cima da mesa já há vários meses e anos, mas depois Sim, na procura de soluções. Diagnosticados não falta, não é? Repara que todos se preocuparam com 3, 4 classes profissionais. Obviamente, professores, as forças policiais e médicos e enfermeiros. Ok. E todos nós percebemos também que, para o comum dos cidadãos, estas são provavelmente as classes profissionais com que têm de lidar mais diariamente e de forma mais se calhar, mais comum e que necessitam também de as ver devidamente reconhecidas. Dá a vontade de perguntar, então, realmente, para que é que servem todas as outras carreiras especiais do Estado, entre as quais as dos trabalhadores da Administração Tributária e Aduaneira, quando o próprio Governo diz que não tem esses problemas como prioridades.
Nós não estamos a falar apenas de, por exemplo, no caso dos professores, um congelamento de 6 anos, estamos a falar, no caso da autoridade tributária, de 18 anos. 3 vezes mais, mas não é prioridade. Estamos a falar, no caso das forças policiais, de um subsídio de risco que tem, obviamente, de ser idêntico entre as várias forças policiais, mas no caso da autoridade tributária aduaneira não existe subsídio de risco, por mais pequenino que fosse, e não existe nos últimos 20 anos. Já são 2 décadas. E depois temos, por exemplo, a questão muito simples de reconhecer que as agressões e as ofensas que são alvo dos trabalhadores da autoridade tributária e aduaneira têm de ser tratadas da mesma forma que todos os outros funcionários da administração pública que têm riscos semelhantes. Mas o atual governo anuncia uma alteração do enquadramento legal dessas agressões e ofensas e volta a falar de professores, médicos, forças policiais. E deixa de lado quem dá a cara nos serviços de finanças e de quem está na rua em inspeções, da autoridade tributária, da ASAI, do Instituto de Registro Notariado. São várias as profissões e várias as atividades do Estado que devem ter esse mesmo reconhecimento, mas que aparentemente mais, até nisso, que não tem custo para o Estado, é apenas uma questão de reconhecimento formal e legal e que permite, em caso de ofensa, em caso de agressão, uma defesa mais eficaz, não só da pessoa, mas da entidade que representa que essa pessoa está a representar, não há qualquer tipo de avanço. E isso deixa-nos preocupados. Porque o atual governo também, durante a campanha eleitoral, disse muito claramente que nos primeiros 60 dias, tendo identificado todos os problemas da administração pública, queria nos primeiros 60 dias apresentar soluções. Mesmo que não fossem já as soluções finais, mas queria começar esses debates. Nós só vemos debates com 2 ou 3 classes profissionais. Todas as outras, neste momento, continuam a ser ignoradas. E eu percebo que em 2 meses é muito difícil para alguns governantes tomar a devida nota de todos os problemas e começar a discutir soluções. Então vamos assumir que esses 60 dias eram impossíveis de ser cumpridos e vamos então começar a definir um calendário, um cronograma. Mas não temos sequer esse cronograma. E Nuno, olhando de facto para esta questão, uma das coisas que este governo atual pensava que teria era a tal almofada orçamental, não é? Que parece que só tem a fronha. A almofada desapareceu e a fronha, se calhar até é de seda, porque é tão fininha que eventualmente não servirá para nada. Há algum receio que neste afã de tentar, eventualmente, cumprir com algumas dessas promessas eleitorais, depois não exista, de facto, nada para as restantes classes profissionais, nomeadamente para a que representa? Sabes, eu nasci e cresci numa zona perto do Porto, mas era uma zona bastante rural, e conheço a expressão do parece que tem espalha na cama. Isto advém do facto de os colchões, na altura, serem enchidos de palha e, portanto, quando eram enchidos, tinham uma altura muito, muito grande e eram muito fofos, e depois aquilo ia diminuindo e ficando cada vez mais duros. A questão aqui é que tu já nem tens palha. Tu, neste momento, realmente só tens o colchão e o colchão não tem molas. Tu deitas-te, neste momento, em cima da pedra. Aquilo que foi vendido como sendo o grande sucesso do anterior governo e que foi, sobretudo, resultado, novamente, de cativações, não havia cortes, mas havia cativações, e depois de uma orientação de fundos de alguns setores, de algumas entidades públicas para a compra de dívida pública, e que permitiu realmente reduzir a dívida abaixo dos 100%, isso foi consumido nos primeiros 4, 5 meses deste ano. É normal, obviamente, que nos primeiros meses, e o orçamento é quando entra em vigor, haja um consumo muito rápido de eventuais almofadas, mas a verdade é que ele esvaziou-se. E nós temos dúvidas, eu acho que qualquer pessoa que conheça os mínimos de economia pública, há muitas dúvidas sobre a forma como a economia vai organizar-se durante os próximos meses. Há dúvidas, inclusivamente, sobre se o investimento pode ou não ser feito, seja a nível público, seja a nível privado, porque há dúvidas sobre o futuro do governo. E, portanto, para nós, obviamente, é claro que todas as decisões que estão neste momento a ser tomadas no sentido de valorizar devidamente algumas carreiras tenham um impacto tal nos orçamentos, e isso já quer o Conselho de Finanças Públicas, quer o Banco de Portugal já veio avisar que há muitas decisões, quer do Governo, quer decisões que estão a ser tomadas pelos partidos da oposição no Parlamento, têm um grande impacto no orçamento e isso pode condicionar qualquer decisão do Governo nos próximos meses. E sim, quando tu dizes que já não há sequer almofada e a fronha pode não servir para todos, porque já não vai cobrir coisa nenhuma, há risco, evidente, de muitas carreiras da função pública não terem qualquer tipo de revalorização, que é obrigatória, em muitos casos até decorria do princípio de igualdade que tu muito bem colocaste na tua abertura.
Olhando para este estado de coisas, obviamente, sempre que há uma mudança de governo, há numa fase inicial o conhecer quem são as pessoas que lideram a tutela. O que é que tu pudeste entender do teu primeiro encontro com, creio que, a Secretária de Estado? Nós tivemos a oportunidade neste momento de reunir apenas uma vez, oficialmente, com a Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais e com a Secretária de Estado da Administração Pública. Curiosamente, iremos reunir com ambas no próximo dia 24 de junho. Aquilo que nós reparamos de imediato era algum desconhecimento dos problemas. São pessoas que, não estando diretamente ligadas na sua atividade profissional à administração pública, não pareciam estar já preparadas para lidar com as queixas que os trabalhadores levavam através dos seus sindicatos. Nós compreendemos isso e compreendemos que o início de qualquer governo não é fácil, sobretudo quando tem um número de pessoas que, não estando devidamente informadas sobre todas estas questões, pode realmente atrapalhar essas negociações. Mas há pontos muito simples que poderiam ser devidamente tratados e não o foram. Deixa-me só colocar dois. As questões podem parecer muito técnicas, mas não, eu acho que no final não são. Aquilo que nós falamos há pouco da questão do reconhecimento do risco através do enquadramento legal das ofensas e das agressões não tem custos e poderia ser claramente feito, incluindo os nossos trabalhadores. Mas depois, por exemplo, a atualização da tabela remuneratória. Não é o aumento pelo aumento. É óbvio que todos nós vivemos do nosso salário e todos nós, obviamente, precisamos e deveríamos ser mais reconhecidos também a esse nível. Mas, por exemplo, no caso da Autoridade Tributária Aduaneira, a tabela remuneratória criada em 2019 tinha como base a carreira geral dos técnicos superiores. Essa carreira foi valorizada por duas vezes, em 2022 e 2023, pelo Governo do Partido Socialista, o que significa que o nosso princípio, a nossa base, já é superior àquela que nós temos atualmente. E, portanto, o que qualquer governo deveria fazer é, se há este desajuste, então vamos ajustar. Não é? Se nós criamos uma carreira com base naquela, então agora, esta foi valorizada, esta também deve ser. Isto não obriga a um grande estudo. Tem impacto? Claro que sim. Estamos a falar de uma casa que tem mais de 10 mil trabalhadores. Nas carreiras especiais tem mais de 7 mil e, portanto, isto tem impacto orçamental. É verdade, mas também é da mais elementar justiça. Só o facto de não haver, neste momento, até este momento, qualquer abertura para essa discussão simples e que resulta de um princípio de igualdade, mais uma vez, que tu muito bem colocaste no início, só isso daria, primeiro, um bom sinal de que o Governo está a conhecer os problemas e quer resolvê-los. Segundo, de que percebe que existe a necessidade de trazer justiça para todas estas questões. O facto de nada disto existir neste momento deixa-nos claramente preocupados. E aquilo que nós dissemos também, quer a uma Secretária de Estado, quer à outra, foi: não se esqueçam que vocês estão a lidar com sindicatos e os sindicatos têm todas as armas também na sua mesa e não deixarão de usar nenhuma delas. E isso, obviamente, acaba por ter um efeito ainda mais impactante se nós pensarmos que se vocês fizerem uma greve, no fundo, aquilo que é suposto ser a vossa função, que, entre outras coisas, passa por tratar do dinheiro que entra no Estado e a prejudicar, obviamente, a funcionalidade e o bom funcionamento do Estado. Neste caso, a minha pergunta é: porque é que, de facto, não é prioridade, ou porque é que achas que o Estado não dá atenção a pessoas dentro do vosso setor? Essa é a boa pergunta. Eu gostava de ter uma boa resposta a uma boa pergunta. Não tenho. Porque nós tivemos a oportunidade, durante a campanha eleitoral, de reunir com representantes do atual governo, da AD, o Dr. Joaquim Miranda Sarmento, o Dr. Paulo Núncio, o Dr. Leitão Amaro, portanto, que neste momento ocupam cargos, não só no Parlamento, mas sobretudo no Governo. E todos eles foram muito claros a dizer que estas carreiras tinham de ser devidamente valorizadas e que os problemas que tinham vindo a ser criados nos últimos anos por decisões do Governo tinham de ser algo de justiça. Ok, muito bem. Parece então que estamos todos na mesma página, estamos todos a ler a mesma coisa, a mesma cartilha. Chegamos ao diálogo com o Governo e isso não acontece. Nós não temos dúvidas que a gestão dos impostos e a gestão de inclusive da fronteira, é muito importante para qualquer Governo. Sobretudo também não nos esquecemos que temos uma economia paralela demasiado elevada para a nossa realidade e que o combate a essa economia paralela depende da ação de quem no fisco e nas alfândegas tem as funções de inspeção e de investigação criminal.
Também não esquecemos que todas as questões, mesmo que não sendo diretamente ligadas à AT, que tenham a ver com branqueamento de capitais, que tenham inclusive a ver com questões de corrupção, dependem muito da nossa ação. Essa é a pergunta que deve ser feita e deve ser feita dessa forma. Estas questões são tratadas por aqueles trabalhadores. Porque é que vocês não lhes dão prioridade também na resolução desses problemas? Aquilo que nós podemos, acho que é aqui presumir, é que nós temos estado relativamente calmos nos últimos anos e que há uma noção de se isto não for resolvido agora, será resolvido mais tarde, mas eles não irão fazer nada. Vá lá, a vossa postura de responsabilidade e de não tornarem, não tornar a vossa luta numa buçalidade, por assim dizer, também não pode ser utilizado como argumento para o Governo ou como estratégia para o Governo para deixar esta classe profissional para trás. Porque aquilo que nós vemos é alguns governos ou alguns governantes a cantar de galo, por exemplo, com o aumento efetivo da cobrança dos impostos. Eu não sei se isso é trabalho de alguma entidade espiritual que aparece lá a cobrar os impostos. Não é? Não, repara que nós sempre estivemos abertos ao diálogo e sempre demos prioridade ao diálogo. Agora, aquilo que nós dissemos, e dissemos claramente ao Governo e aos secretários de Estado, e temos inclusivamente dentro do Parlamento dito aos vários grupos parlamentares, reunimos ainda a passada semana com o parlamentar do Partido Socialista, foi... Chega. Não tem nada a ver com o partido, mas chega. Neste momento, aquilo que nós temos aqui são mais de 10 mil trabalhadores que se sentem claramente injustiçados. E são 10 mil trabalhadores que estão preparados para lutar. Estão para lutar pelos seus direitos. Nada mais do que isto. Não nos interessa a política partidária. Interessa-nos política fiscal, obviamente, porque é dela que também depende aquilo que nós trabalhamos e nós temos noção do impacto que a nossa função tem na sociedade, mas também temos a noção de que o nosso trabalho é fundamental para o sucesso de qualquer governo, independentemente da cor. E, portanto, neste momento exige-se que o governo, rapidamente, e o rapidamente é antes das férias de verão, antes de o governo ir para férias e quando voltar já está a discutir orçamento, não é? O governo tem neste momento mês e meio, 2 meses para encontrar soluções. Se não encontrar as soluções, acredito que não só a nossa associação sindical, mas outros sindicatos deste setor estão prontos, neste momento, para lutar. E essa luta, acredita que ao fim destes anos, não será uma luta de poucos dias, não será uma luta de faz de conta, não será apenas a criação de um circo, mas será uma luta efetiva. Olha, Nuno, e recordando alguns dos absurdos que tu nos apresentaste aqui e que eu não sei como é que não são replicados noutras plataformas de comunicação social, por assim dizer. Temos inspectores que vão com o seu próprio carro fazer determinadas ações, revelando a sua matrícula. Através da sua matrícula, qualquer malfeitor consegue chegar à morada do inspetor. Situações como o inspetor precisar de fazer algum trabalho ou utilizar o computador ligado à internet e tem que se ligar à internet da empresa, correndo o risco, inclusive, que se a empresa estiver dotada de capacidade para o fazer, de se virar, por assim dizer, a situação. E vocês, perante isto, também falam na tal proposta de aumento da moldura penal para agressões e ofensas. E vocês mencionam ofensas. Eu as agressões entendo, as ofensas podes enquadrar qual é essa proposta? Sim. Deixa-me começar por dizer uma coisa sobre a introdução dessa pergunta. Nós, durante o ano passado, o ano 2023, fizemos um estudo sobre burnout e motivação nos trabalhadores da AT. E os resultados a nós assustam-nos, enquanto trabalhadores da AT, mas deviam assustar muito não só a direção da AT, mas quem governa e quem tem a tutela efetiva sobre esta entidade. Quando eu tenho mais de 70% dos trabalhadores a sentirem-se numa situação de burnout. Quando a motivação é reduzida para mais de 80%. E quando 2/3 dos trabalhadores dizem que no momento em que possam sair ou que encontrem formas de sair, saem da AT e saem com um conhecimento e uma preparação que não é dada na academia, eu deveria ficar preocupado. Agora juntamos então todas estas questões. O risco aqui é efetivo, não só porque os trabalhadores trabalham de forma isolada, estão sozinhos, ao contrário de todas as outras inspeções que trabalham em brigada, e que, portanto, há um aumento do risco associado não só para eles, mas inclusive para as empresas. Nós estamos também preocupados com as questões relativas à corrupção e a tudo isso. Mas depois temos também essa questão simples do risco, que é diária, mas que não é entendida nem pelos dirigentes da AT, nem pelos diferentes governos com os quais já tivemos de lidar,
como sendo uma questão muito preocupante. Dá sempre a sensação de que só no momento em que alguém tenha um acidente grave ou algo pior, é que então irão olhar para nós. Quando nós estamos a falar de agressões obviamente são físicas. Mas estamos a falar, por exemplo, de não só os insultos aos trabalhadores, mas aos seus familiares. Estamos a falar de perseguições feitas na autoestrada, por exemplo, a carros de colegas. Estamos a falar de viaturas incendiadas, que já nos aconteceu em alguns locais do país. Estamos a falar de, fora do horário de serviço, as pessoas serem confrontadas pelos contribuintes nas suas compras diárias ou na ida à escola com os seus filhos. Não é? Esse tipo de situação tem de ser devidamente enquadrada, de forma a que as pessoas se sintam protegidas na execução das suas funções. Repara que esse enquadramento existe, de acordo com o Código Penal, mas a verdade é que não há uma proteção específica para estas funções. Quando nós ouvimos o Governo dizer que quer alargar e aumentar o enquadramento penal das ofensas e agressões a trabalhadores da administração pública, é estranho que não o faça em relação a estes trabalhadores, dadas as condições em que eles trabalham. Nuno, eu espero não dizer uma enormidade, mas vou dizer, pronto, não sei. Será que a tutela tem noção do que é que alguém formado na AT pode ir fazer eventualmente para uma empresa que queira confundir, por assim dizer, os contribuintes e o Estado? Olha, se não tem, eu não devia estar nem a liderar a AT, nem a liderar qualquer governo que tenha a tutela sobre esta área. Porque a formação que é dada dentro da casa, que devia ser melhor, que devia ser maior, não é dada na academia e há um conhecimento muito específico que estes trabalhadores conseguem reunir ao fim de muito poucos anos. Aquilo que nós verificamos e que temos alertado são duas coisas. Uma delas, se as pessoas não se sentem motivadas, os resultados não serão aqueles que nós gostássemos, mesmo quando é vendida a ideia de que estamos sempre a ultrapassar os objetivos e a cobrança e tudo isso. E a segunda coisa é realmente essa vontade de saída. Num dos últimos concursos de juristas, eu posso dizer que entre os 30 melhores, neste momento nós devemos ter pouco mais de um terço. Porque todos os outros foram sendo, entre aspas, caçados pelas grandes consultoras e pelas grandes empresas de advogados. Que não se importam de pagar muito bem, pessoas que têm esse tipo de conhecimento e esse tipo de experiência. E isto pode rapidamente multiplicar-se. Porque nós estamos a falar de ofertas profissionais que neste momento ultrapassam claramente aquilo que o Estado está em condições ou está a dar em troca do trabalho desenvolvido por estes profissionais. E nós temos alertado para isso. Não temos tido qualquer tipo de reação positiva no sentido de encontrar soluções para motivar novamente os trabalhadores. E isso não tem apenas a ver com a questão monetária, a questão financeira. Tem muitas vezes a ver com as condições de trabalho. Exatamente. A disponibilização, por exemplo, de carros de serviço para funções externas. Os computadores serem atualizados com maior frequência. A disponibilização de meios de comunicação, os telemóveis ou outra situação desse género. E uma formação cada vez mais virada para a prática e não para a teoria, porque todos nós sabemos ler os códigos, todos nós sabemos entender aquilo que são as alterações legislativas, mas falta depois a questão prática. E essa formação prática, neste momento, é um erro que nós temos no desenvolvimento do nosso trabalho, porque a AT não a está a fazer. Repara, deixa-me dizer-te também que nós há praticamente 15 anos que apresentamos um projeto de uma academia da AT e não estamos a inventar a roda, nós estamos a utilizar, tentar trazer para Portugal aquilo que são as boas experiências, por exemplo, de França, da Alemanha e mesmo de Itália, na questão da investigação criminal, tentar colocar em Portugal uma academia desse género. Uma academia que pertence à AT, mas que trabalhe com as restantes universidades e consiga trazer toda essa abertura. E a verdade é que aquilo que nós temos visto é muito pouco interesse em desenvolver isso. E aquilo que, por outro lado, vemos é uma saída progressiva para a aposentação de pessoas altamente especializadas e que não estão a ser substituídas. E, portanto, não há uma passagem de conhecimento. Então, queremos nós combater a fraude e a evasão fiscal como? Olha, com muita carolice, porque é claramente um investimento dos colegas. Quando nós verificamos que a formação que é dada continua a ser a formação que era dada há 5 anos atrás, ou do mesmo género, ou idêntica, ou que era dada há 10 anos, conhecendo nós a forma como as grandes empresas, as multinacionais, mas depois todos os consultores que à volta dela procuram todas as pequenas falhas, todos os pequenos buracos que existem na legislação, não só nacional, mas internacional,
e não estamos a dar uma preparação idêntica a quem trabalha no combate à fraude e à evasão, então nós estamos a abdicar daquilo que é nosso, de cada um dos países, que são os impostos que são devidos cá. Nós podemos discutir se são muitos impostos, se são poucos, se os serviços públicos são bons ou maus. Aquilo que nós estamos a dizer é o cumprimento da lei depende do trabalho destes trabalhadores. Podemos discutir a lei, e a lei discutimos com os partidos, e então podemos nós fazer outro tipo de trabalho. Agora, aquilo que nós estamos a dizer é que a AT funciona muito bem para fazer uma recolha automática de impostos, aquilo que resulta do teu vencimento, aquilo que resulta de rendas e outras coisas, mas aquilo que é o combate efetivo à fraude, à evasão e à elisão fiscal, nós estamos a abdicar. Nós estamos a dizer que se conseguirmos, muito bem, mas se não conseguirmos, paciência, vamos lá voltar no outro dia. E isso tu vês pelos números dos trabalhadores dedicados ao trabalho operacional. A AT tem mais de 10 mil trabalhadores, 3 mil são da carreira da Inspeção Tributária Aduaneira, mas apenas 1.100 são operacionais. 1.100. Um terço é que é operacional. Se nós nos focarmos apenas naqueles que estão nas grandes direções de combate à fraude, que é a Direção de Serviços de Investigação da Fraude, que é a de CIFAI, a de Antifraude Aduaneira, que é a de SAFA, e mesmo a Unidade dos Grandes Contribuintes, nós estamos a falar de algumas centenas de colegas, estamos a falar de pouco mais de 2 centenas de colegas. 200 trabalhadores em mais de 10 mil dedicam-se à grande fraude e à grande evasão fiscal. Mas não faz sentido. Nos últimos tempos temos ouvido algumas ações que têm dado em a identificação e depois o fecho de algumas dessas empresas, e algumas delas depois chega ao processo normal judicial ou criminal, nunca sei qual é a palavra correta, mas há quem diga que passam muitos pelas gotas da chuva. Quando tu não consegues destinar a esse combate um número eficaz de trabalhadores, tu consegues ter alguns sucessos. E tu tens algumas equipas de investigação criminal pelo país que fazem um trabalho admirável. E não estamos a falar apenas dos grandes casos, a Operação Furacão, a Operação Marquês, não estás a falar apenas disso, estás a falar de muitas situações desenvolvidas por equipas de investigação criminal regional que fazem um trabalho que eu acho que nem lhes devia ser exigido, dados os meios que lhes são dados. Mas é muito pouco para aquilo que é a nossa realidade, porque a direção da AT decidiu desviar meios humanos do combate à grande fraude e à grande evasão fiscal para funções administrativas, funções de secretariado. Mas isto apresenta aqui um pouco uma injustiça. Vamos lá, quase que eu posso dizer que, perante o que o Nuno me está a dizer, eu posso dizer que, bem, a AT está mais interessada em cobrar os impostos a quem legalmente faz as coisas do que propriamente averbar meios para ir procurar quem faz as coisas de forma ilegal. Mas eu não tenho dúvidas sobre isso. O que tu acabaste de dizer é a mais pura das verdades. A gestão dos impostos é importante para qualquer administração, mas é um trabalho profundamente administrativo. E não é de menor importância, obviamente. O país está dependente, obviamente, daquilo que recolhe em termos de impostos, em termos de taxas, contribuições, todo aquele trabalho que nós fazemos. Mas, cada vez mais, esse trabalho poderá, a médio prazo, ser substituído por aplicações informáticas, por inteligência artificial, tecnologia blockchain, tudo isso. O desconto já vem no recibo de vencimento, essas coisas todas. Okay. Agora, a fraude, por norma, não te aparece nos documentos, não é? Não há um documento que chegues lá e diga, olha, este fugiu aqui, em qualquer coisa. Não. Isso obriga a uma investigação, obriga a uma preparação. De outra forma, tu, cidadão, tu, contribuinte, andaste a pagar a um conjunto de trabalhadores para ser formado, para ser muito bem formado para o combate à fraude. E depois, a direção da AT, com o beneplácito do governo, porque também não faz isto sem que o governo saiba e sem que o governo também diga que aceita, diz que dos 3 mil, e estamos a falar de inspectores, dos 3 mil trabalhadores, eu posso apenas dotar a inspeção de 1.000, de um terço. Abdicando de uma formação extremamente cara, mas extremamente específica para determinadas funções, e dizer que não preciso dos trabalhadores a fazer aquelas funções. É por isso que este país, quando nós ficamos surpreendidos com os números da economia paralela, nós não deveríamos ficar surpreendidos e devíamos de exigir a qualquer governo o que é que se passa com a administração fiscal deste país, que não consegue melhorar o seu combate a essa fraude e a essa evasão fiscal. Sendo que torna-se ainda mais difícil se nós partirmos do princípio que essas pessoas e essas empresas que fazem isso já estão, de alguma forma, a explorar uma fragilidade
eventualmente, na lei, não é? O que significa que tem que haver uma atenção redobrada por parte dos inspectores. Repara, nós costumamos dizer que o Parlamento é a maior criação de buracos na lei. Eles não criam apenas legislação, eles criam os próprios buracos. Se é por incompetência, não sei, eu preferia não acusar ninguém de estar a fazer de propósito, mas a verdade é que nós, analisando toda a produção legislativa em matéria fiscal, dá a sensação de que existem redundâncias, mas que são criadas exceções de propósito. Nós temos um conjunto, por exemplo, de benefícios fiscais que não faz sentido. Nós temos mais de 300 benefícios fiscais que não sabemos para que é que servem, ou que serviram para determinadas situações, mas que se esgotaram, mas que se mantêm na lei. Portanto, a possibilidade de serem aproveitados com alguém que tem a intenção de fugir, tentar fugir, entre aspas, legalmente, ao pagamento de impostos, estão lá. Portanto, não foram apagados, não foram eliminados, não há revogação. A legislação é criada sobre outra legislação sem que se perceba quais são depois o impacto de uma com a outra. E essas divergências são aproveitadas por quem se dedica exatamente a isto. E que se dedica, às vezes, até à procura de questões muito específicas, daqueles buracos que dificilmente serão encontrados. Aquilo que nós muitas vezes designamos de abuso da lei, ou as cláusulas geral anti-abuso, é quando a lei é criada com um determinado objetivo e é aproveitada de outra forma. Não é? E isso, ou seja, elas, em princípio estará a cumprir a lei, mas está a abusar do princípio que esteve na base da sua criação. E então nós não conseguimos, não temos conseguido, que os parlamentos consigam alterar a forma como legislam e criam matéria legal em termos de fiscais. A questão que se coloca mais uma vez é: estamos ou não em condições de formar inspectores para procurar esses buracos e encontrar os abusos feitos pelas empresas, pelas consultoras, tudo isso. Nós estamos em condições de o fazer, mas não o estamos a fazer. E, portanto, a evasão fiscal continua em níveis demasiado elevados para um país como o nosso. E nós todos ficamos com a sensação de que ficaremos contentes quando a economia cresce, porque a economia crescendo nós teremos um aumento do nível de impostos arrecadados. Mas, ao mesmo tempo, parece que nos esquecemos que o aumento da economia, ou o crescimento da economia, também trará, dado que não estamos a fazer essa luta, um aumento da fuga e um aumento da evasão. É uma visão quase unipessoal daquilo que é o trabalho a desenvolver nesse setor, não é? Não pode ser todo só arrecadar aquilo que é devido pelo trabalho legal de trabalhadores e de empresas, não é? A administração fiscal está muito preocupada em ser cobradora de impostos. Meramente cobradora de impostos. Eu percebo a necessidade e eu percebo que a exigência feita pelos governos seja essa. Que é, pode ser ao estilo do xerife de Nottingham. Não, mas repara, nós sempre dissemos, sempre que há uma entrada de novos colegas, novos inspectores, nós dizemos que nós não queremos xerifes. Nós não queremos alguém que ande aqui a matar as empresas ou ande a perseguir os contribuintes. Nós precisamos que os contribuintes estejam cada vez mais preparados e mais cientes do seu papel no dever fundamental de pagar impostos, mas queremos, ao mesmo tempo, estar do lado deles a ajudá-los a cumprir. Portanto, nós temos de ser parceiros. Isso obriga a uma mudança cultural que os portugueses tenham demorado, se calhar, a integrar no seu dia-a-dia e na sua vida. Os impostos têm um papel fundamental para a gestão de um país. E nós não estamos preparados para fazer depois a fiscalização da utilização do dinheiro. O Estado não tem dinheiro. Não há dinheiro do Estado. Os impostos são impostos. É dinheiro teu que tu entregas ao Estado para que ele te devolva sobre a forma de serviços públicos. Serviços públicos que tu esperas sejam de qualidade. E, portanto, quanto mais dinheiro entregas, mais a qualidade tu deves exigir. Exatamente. E, portanto, quando nós ouvimos um cidadão a dizer eu estou a pagar demasiados impostos, por norma o que ele está a dizer é eu estou a entregar demasiado dinheiro ao Estado e não estou a receber os serviços públicos de qualidade que eu exijo que me sejam entregues com aquele dinheiro. Esse é o grande problema. Por isso é que nós falamos da necessidade da educação fiscal. A educação fiscal é perceber os impostos. É o mais simples. Para que é que servem? Como é que eu pago? Como é que eu tenho de cumprir o meu dever de cidadão? E depois, como é que eu fiscalizo os governos na utilização desse dinheiro? Mas é isso que o Estado não quer, não. Pois é. É isso que, por exemplo, houve uma proposta, eventualmente, creio que ainda na legislatura passada, sobre a integração da literacia financeira no currículo escolar e foi liminarmente chumbada. Tens a literacia financeira e dentro dela a literacia fiscal.
A proposta que tinha sido desenvolvida, que é pelo Banco de Portugal e alguns partidos políticos tinham apoiado, e nós dissemos é necessário que haja aqui um módulo de literacia fiscal. Ok. Nós percebemos que as pessoas têm muitas dúvidas sobre, por exemplo, como é que funcionam os juros, como é que devem calcular, como é que devem analisar uma proposta de um empréstimo para perceber se é bom, se é mau, se pode ser melhor. A maior parte das pessoas não está preparada para o fazer e, ao mesmo tempo, não está preparada para lidar com impostos. E eu posso dizer, por exemplo, dou-te um caso até mais específico. A APIT lançou há alguns anos um Prémio Nacional de Educação e Cidadania Fiscal, com duas vertentes. Uma vertente para a comunicação social e uma vertente para a educação. O que é que nós procuramos? Procuramos os melhores trabalhos feitos em termos de comunicação social, no sentido de esclarecer as pessoas sobre os impostos, sobre a sua forma de pagamento, sobre a forma como devem otimizar a sua relação com o fisco. E depois, nós gostaríamos de estar presentes na escola, demonstrando aquilo que nós fazemos em termos como inspectores e como trabalhadores da AT, e tentando levar, desde a primária, desde o primeiro ciclo, ao conhecimento dos alunos o dever de pagar impostos e depois o dever de os fiscalizar. O funcionamento do sistema fiscal, no fundo. Nós não conseguimos nem o apoio da AT, não conseguimos. E atenção que quando nós estamos a falar disto não estamos a falar de apoio financeiro. Isto nós assumimos que não vamos ter. Mas não há apoio ao desenvolvimento desse prémio, nem da AT, nem do Ministério das Finanças, nem do Ministério da Educação. O primeiro grande problema para estas estruturas é que é uma ideia desenvolvida por trabalhadores. Não tenhas dúvidas. Isto de ter as pessoas da base, os operacionais, com ideias é um perigo. Ninguém gosta de ter operacionais com ideias. Pessoas que pensam, é uma chatice. E, portanto, não temos o apoio. Então, aquilo que nós temos vindo a fazer é procurar o apoio junto de outras estruturas da entidade civil, e tu tens, por exemplo, por vezes como convidados o João Paulo Batalha e o professor Paulo Moraes. A Frente Cívica é uma das estruturas, uma das entidades que apoia o prémio, temos a Democracia 21, estamos neste momento a desenvolver os protocolos com algumas universidades privadas e públicas, e vamos ter que criar a rede de apoio a esse prémio, porque nós queremos incentivar um bom trabalho por parte da comunicação social, mas queremos também incentivar os trabalhos feitos pelos alunos, desde o primeiro ciclo até à universidade. Porque todos esses trabalhos vão ter certamente um impacto, um feedback positivo sim, naquilo que é o país e aquilo mas que é isso vai aumentar o escrutínio do cidadão à tutela. Não pode haver medo. Eu acho que nós temos receio, todos nós temos receio de ser testados, todos nós temos receio de ser avaliados, mas nós temos de ultrapassar isso. Nós temos de ser um bocadinho mais crescidos nesse aspecto. E, sobretudo, para quem lidera um governo, para quem lidera uma estrutura com o peso e a importância que tem a ter, não pode ter medo de ser avaliado por aquilo que faz. Até porque é dessa avaliação, do apontar os eventuais erros, as eventuais deficiências, que vamos ter melhores resultados. Não há hipótese de nos fecharmos na nossa bolha e achar que tudo está bem, que tudo vai estar tudo sempre a correr bem. Ocasionalmente nós vamos ter grandes sucessos. E depois todo o resto do tempo. Nós não podemos ter uma relação com o cidadão de confronto, mas também não podemos nos esquecer que existem situações de fraude que têm de ser combatidas. E aí nós teremos de agir com toda a força da lei e toda a força que a lei nos permite. Mas não podemos ter o receio de ter os nossos trabalhos analisados, de ter os nossos trabalhos fiscalizados pelo comum cidadão. Eu acho estranho que Portugal seja um dos poucos países na Europa que não tenha uma auditoria cidadã da dívida, por exemplo. Eu sei que tem havido algumas tentativas por parte de núcleos académicos de o fazer, mas ainda não o têm feito. Em que o estudo, por exemplo, do Orçamento do Estado é feito de forma independente das forças políticas e dos parlamentos e que há depois uma transmissão das dúvidas e do conhecimento que se retira de toda essa documentação, porque é muito difícil dar o orçamento. Embora aqui, surpreendentemente, temos o Conselho de Finanças Públicas a mandar alguns recados importantes através de Nazaré, agora não me recordo o nome dela. Sim, e é a antecessora, uma das melhores economistas deste país e que foi conseguindo fazer essa leitura. Mas a verdade é que a forma como muitas vezes é transmitida é muito técnica. Portanto, o Conselho de Finanças Públicas, os relatórios que têm são muito técnicos e devem ser. Depois, como acontece com muita comunicação para a sociedade é que... É trocar isso por miúdos, muito simplesmente.
quando o Conselho de Finanças Públicas alerta para que muitas das decisões do Governo e do Parlamento podem ter impacto no orçamento, as pessoas vão ter aquela notícia nos primeiros 5 minutos do telejornal, mas é difícil que possam compreender quais são os impactos. Até para, mais uma vez, poderem exigir ou não dos seus políticos, dos seus representantes, um determinado caminho ou outro. E, portanto, aquilo que se exige é que haja a vontade de trocar por miúdos toda a legislação, inclusivamente. Deveria ser possível eu conseguir preencher o meu IRS, ou, sendo um empresário, conseguir, pelo menos, ter a noção de que é que está a ser preenchido numa declaração de IRC ou numa IES, e eu não consigo fazê-lo. Eu estou 100% dependente de um técnico, de um contabilista certificado. Eu deveria conseguir fazer, pelo menos, o acompanhamento dessa informação. E não o consigo fazer. A semana passada morreu uma das melhores economistas da língua portuguesa, que foi a professora Maria de Conceição Tavares. Era um personagem peculiar, uma professora brasileira, mas ela dizia que, com uma política económica sem preocupações sociais, só contribui para a manutenção das desigualdades, para a manutenção do status quo. Quando nós falamos deste tipo de questões e dizemos que as pessoas têm de estar mais preparadas para lutar pelos seus direitos, é a forma também de colocar o elevador social a funcionar. Interessante eu ter mencionado igualdade na minha nota inicial, que escrevi ainda há pouco, e realmente já trazeres isso nos teus apontamentos, porque de facto tudo isto que nós olhamos e estamos a ver é uma profunda desigualdade dentro dos diversos setores da função pública, para mim com a agravante do facto de vocês serem aqueles que combatem de facto a fraude e a evasão fiscal. Que outras preocupações é que podem estar em cima da mesa e que tu e os teus associados têm buscado encontrar respostas? Aí passamos realmente a questões mais técnicas e mais próximas de casa. Para além daquilo que é a necessidade de valorização da tabela remuneratória, e ela decorre inclusivamente das opções feitas pelos governos anteriores, mas também pelo atual, há uma necessidade de rever aquilo que é as carreiras da AT, que foram alteradas em 2019, e depois o seu enquadramento numa estrutura que foi criada em 2012, a Autoridade Tributária Aduaneira, mas que parece que não bate a cara com a careta. E, portanto, é preciso o que é que nós queremos da AT e depois o que é que nós temos de dar à AT para ela desenvolver a sua função. Neste momento, as duas coisas não combinam uma com a outra. E estamos a falar de uma estrutura criada há 12 anos, em 2012. Olha, de tal forma, e esta é a curiosidade, em 12 anos foi impossível, aos governos todos destes 12 anos, criar, por exemplo, um uniforme da AT. Tu, quando sais de um aeroporto, a última força de segurança pela qual passas são os colegas, os inspectores aduaneiros. E, portanto, há 12 anos que existe uma AT, mas eles continuam com a informação da DGAIEC, da Direção-Geral das Alfândegas. E sabes quantos uniformes é que se fizeram para a Seleção Nacional de Futebol, pelo menos nesses 12 anos? Isto é absolutamente... Cada vez que cá vens, dizes coisas que eu fico abismado. Mas eu termino o programa deprimido, porque se eu tenho governos que não conseguem definir qual é que é o uniforme da AT nos aeroportos, bem, continua. Eu fico não, sabes, esta é a história do é melhor rir para não chorar, porque nós sentimos este peso da desigualdade no tratamento, da desconsideração dos governos, sentimos na pele. E daí que os resultados do estudo que eu te falei há pouco sejam esses, de total desmotivação, tal vontade de burnout, ir para o outro lado que não seja este. Eu neste momento, eu tenho 28 anos como trabalhador dos impostos. Na altura eu escolhi esta profissão porque era aquela que eu queria, estranhamente. Quando estava a tirar o meu curso superior, não tinha dúvidas que eu queria seguir esta carreira e felizmente consegui fazê-lo. Mas posso dizer que a motivação que eu tinha há 28 anos atrás não tem nada a ver com aquela que eu sinto hoje. E tenho pena disso. E pessoalmente, tenho muita pena de não ter a mesma motivação. Mas é uma motivação que, não tendo a nível profissional, conseguimos ter a nível associativo e, portanto, é uma garantia também que se dá aos nossos colegas e associados, é que nós não vamos parar, não vamos desistir de lutar pelos seus direitos e vamos continuar a fazer algo muito simples. Nós temos a certeza que todo o reconhecimento, toda a dignificação das nossas carreiras vai ter reflexos positivos para o país. Nós temos essa certeza e temos os melhores exemplos na União Europeia. Nós queremos sempre muito comparar-nos com os nórdicos ou comparar-nos seja lá com o que for. Então vamos olhar para a forma como eles fizeram determinadas integrações de outras estruturas e nos resultados que obtiveram a partir daí. E vamos perceber que as carreiras, tal como estão definidas neste momento, não cumprem o seu propósito. E, portanto,
uma das poucas notícias interessantes no programa do governo atual é o estudo da alteração da AT de autoridade para uma agência. E seria uma agência com um corpo inspectivo, mais parecido com aquilo que existe em Espanha. E que tem bons resultados em Espanha. Mas depois é preciso dotá-la de meios humanos. Não podemos continuar a pegar em colegas e a despachá-los para mudar as funções. siglas e depois... Exatamente. E, portanto, não sei quanto tempo é que este governo poderá estar no poder, mas seria bom sinal que nós conseguíssemos começar a discutir essa alteração de autoridade em agência e verificarmos depois, realmente, o que é que se pretende para o futuro. E este tem de ser uma mudança rápida. Nós não podemos estar... A economia já não tem ciclos de 8 ou 10 anos, Sim, tem ciclos de 3, 4 e 5. E há coisas que já levam 2 décadas para ser resolvidas. Olha, Nuno, estamos nos últimos 4 minutos, sensivelmente, do nosso programa. Eu sei que também vocês há pouco tempo participaram, como todos os anos participam, juntamente, creio, com a AT brasileira, num evento que junta ambos. Que leitura é que fizeste desse evento e que garantia de que a importância de agências e do vosso trabalho é de facto essencial para a economia dos países? Olha, este foi o 8º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais. Este ano realizou-se na cidade de Natal, no Brasil. Ela reúne colegas da Receita Federal, Receita Estadual, no Brasil, e depois os colegas, nós funcionamos a nível nacional e não apenas estadual ou federal. Aquilo que nós notamos, e o Brasil está a passar por uma reforma tributária pela qual lutou há 20 ou 30 anos. E se às vezes nós tínhamos dúvidas sobre o impacto deste tipo de ações, nós começamos a verificar que verificamos a inclusão em muitas das normas da reforma tributária de discursos e de soluções que nós começamos a discutir há 7 e 8 anos nestes congressos. E, portanto, que os políticos começaram a integrar muitas das preocupações que os operacionais, portanto, aquelas pessoas que são perigosas, aquelas pessoas que pensam, não é? Os trabalhadores, que coisa é isto? Os trabalhadores A querer dar ideias sobre a forma de gerir. E começaram a integrar muitas das ideias na legislação que está neste momento a ser discutida. O que é algo que em Portugal ainda não conseguimos fazer. E, portanto, a discussão foi à volta não só das soluções que podem ser apresentadas, porque a nível mundial há soluções para a tributação do rendimento e para a tributação de património que estão a ser discutidas. Há a questão do mínimo das multinacionais, que Portugal ainda não conseguiu transpor para a legislação portuguesa, que está a acabar o prazo dado pela União Europeia, e que foram sendo novamente discutidas. Há ideias sobre novas formas de tributação e novas formas de controlo. Mas deixa-me só concluir dizendo uma coisa. Provavelmente o painel que a mim mais me deixou impressionado foi um painel sobre mudança cultural, que é exatamente aquilo que eu há pouco coloquei, como é que a educação pode mudar a forma como os povos entendem os impostos e depois como exigem dos governos a sua devolução em termos de serviços públicos. E aquelas soluções que são apresentadas no Brasil, que têm programas de educação fiscal há 2 décadas, e aquilo que não existe em Portugal, e que foi apresentado pela professora Rita Calçada Pires, da Nova SB, são linhas de trabalho que eu acho que deveriam ser consideradas. E, portanto, o facto de nós termos tido a participação da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, da Diretora-Geral da AT, na abertura do evento, eu acho que é um bom sinal, pelo menos, de abertura à discussão e que eu espero que seja depois efetivo. E não apenas que fiquemos pelo folclore e pelas flores de uma participação. E para terminar com uma nota, obviamente, para a tutela em 30 segundos, o que é que a tutela pode esperar da AT, caso, de facto, não se sentem a dialogar com vocês? A APIT vai manter a sua abertura ao diálogo e está disponível para discutir não só as propostas que foi apresentada, que têm vindo a ser apresentadas ao Governo e a todos os partidos da oposição, mas há uma certeza, é que os trabalhadores não vão ficar quietos durante muito tempo. E neste momento é uma luta, se calhar, existencial pelos direitos de todos nós. Muito bem, Nuno Barroso, muito obrigado por ter estado aqui connosco. É sempre um gosto. Talvez começar a convidar também para falar de outros temas que não sejam estes, que nos deixam profundamente preocupados, mas obrigado também pelo trabalho desenvolvido. E quem... Olha, Deus queira de facto que as tutelas olhem para vocês e em vez de vos ver como caçadores de impostos, sejam caçadores dos malandros que não pagam impostos e que nos fazem sofrer a todos nós, ok? Obrigado. Muito obrigado a si que nos acompanhou nesta sexta-feira, que terminou uma semana de conversas. Resta-me desejar-lhe um excelente fim de semana e dizer-lhe que na segunda-feira estamos de volta para mais um Isto é o Povo a Falar. Obrigado, bom fim de semana.